Lucas Santini, um homem de negócios cujo nome é sinônimo de poder e riqueza, caminha pelos corredores de mármore polido de seu hotel 5 estrelas, como faz quase todos os dias. Para ele, cada detalhe do lugar é uma extensão de sua vontade, um reflexo do seu controle absoluto sobre tudo ao seu redor. No entanto, naquele dia, algo diferente acontece. Quando Lucas, distraído em uma chamada importante, faz uma curva rápida em direção ao lobby, seus olhos se encontram com uma cena que à primeira vista parece irrelevante. Uma jovem camareira, cabelos castanhos presos em um coque simples, abaixada para pegar algo do chão. Clara, a camareira, está terminando de limpar uma das suítes mais luxuosas quando um pequeno broche de prata cai de seu bolso e rola pelo chão. Ela se apressa em pegá-lo, mas naquele exato momento, Lucas surge no corredor. Seus olhos se cruzam por um instante e, de repente, o mundo de Lucas parece perder o foco. Algo nos olhos dela, uma mistura de surpresa e um toque de algo que ele não consegue decifrar, o faz parar no meio de sua caminhada. Não era só uma camareira. Era diferente de qualquer pessoa que ele já havia encontrado. Um breve momento, uma pequena faísca de curiosidade que, se ele soubesse, talvez tivesse ignorado. Mas ele não sabia. O silêncio que se instala entre os dois é quebrado pelo barulho do telefone na mão de Lucas, chamando-o de volta à realidade. Ele atende, mas sua mente já não está mais na conversa. Enquanto fala mecanicamente, seus olhos continuam seguindo Clara, que sem saber desencadeou algo dentro dele. Cada movimento dela, o modo como ela tenta ser invisível naquele ambiente de luxo, o modo como ela tenta esconder o broche antes que ele perceba, tudo isso começa a construir uma narrativa na mente de Lucas. Quem é essa mulher que, com um simples olhar, conseguiu abalar sua compostura? Lucas não consegue se concentrar no que seu interlocutor está dizendo. Sua mente está ocupada, formulando perguntas, buscando respostas que ele ainda não sabe se quer encontrar. Ele decide segui-la discretamente, seus passos silenciosos ecoando no corredor enquanto Clara se afasta, sem perceber que está sendo observada. Ela parece tão comum, tão insignificante naquele ambiente de luxo, mas Lucas sabe que há mais ali. Há algo no modo como ela evita seus olhos, algo na maneira como ela se move, quase como se estivesse fugindo de algo ou de alguém. Ao virar a esquina, Clara desaparece por uma porta de serviço, e Lucas se vê diante de um dilema que nunca havia experimentado antes. Por que ele, o implacável Lucas Santini, está tão obcecado por uma simples camareira? Mas antes que ele possa responder a essa pergunta, algo o puxa ainda mais fundo no mistério, algo que ela deixou cair enquanto desaparecia. Um pequeno pedaço de papel, dobrado de forma quase imperceptível. Ele o apanha, hesita por um momento e então, com o coração acelerado, começa a desdobrá-lo, sem saber que essa simples ação seria o primeiro passo em uma jornada que mudaria tudo. E quando ele finalmente vê o que está escrito no papel, seu mundo controlado e previsível começa a desmoronar. Um tijolo de cada vez. Lucas não consegue tirar Clara da cabeça. Aquele pequeno papel, agora guardado no bolso interno de seu paletó, é um lembrete constante de que algo está fora do lugar, de que seu mundo controlado e previsível foi invadido por uma força que ele não entende. Clara, por sua vez, tenta continuar sua rotina no hotel, mas não pode ignorar a sensação inquietante de que algo mudou. Ela sabe que Lucas a observou, sabe que aquele breve encontro não foi como qualquer outro. Os olhos de Lucas a seguiram como um predador que reconhece uma presa. Mas ela não se sente ameaçada. Pelo contrário, sente uma estranha atração, algo que nunca experimentou antes. Lucas começa a criar situações para cruzar com Clara, disfarçando seu interesse por trás de tarefas triviais. Ele faz perguntas ao gerente sobre o pessoal, menciona de passagem a eficiência dos funcionários, tudo para ter um pretexto de vê-la novamente. E cada vez que a encontra, seja no corredor, na entrada do hotel, ou mesmo na cafeteria do staff, a tensão entre os dois cresce. Clara, por mais que tente evitar, sente-se irresistivelmente atraída por ele. Não é apenas a posição de poder de Lucas, mas algo mais profundo,
uma conexão que ela não consegue entender. E essa conexão começa a se manifestar de maneiras sutis, um olhar mais demorado, um sorriso tímido, um toque casual que carrega mais significado do que qualquer palavra. Mas Clara sabe que está brincando com fogo. Ela conhece a fama de Lucas, o homem implacável que não aceita desafios e que sempre consegue o que quer. Mas como poderia uma simples camareira, com um passado tão complexo e doloroso, permitir-se cair nos braços de alguém como ele? Ela tenta se convencer de que precisa manter a distância, de que não pode se deixar envolver. Mas cada encontro com Lucas torna isso mais difícil. Ele a provoca com sua presença, a envolve com seu carisma. E Clara, contra sua vontade, começa a ceder. Lucas, por outro lado, se vê cada vez mais intrigado com Clara. Não é apenas desejo, é algo mais profundo, algo que ele não consegue nomear. Ele se sente desarmado, como se Clara tivesse a capacidade de ver além da fachada de poder que ele construiu ao longo dos anos. E isso o fascina e o assusta ao mesmo tempo. Ele começa a querer mais, a desejá-la de uma maneira que vai além do físico, mas ao mesmo tempo começa a perceber que Clara está guardando algo, um segredo que ela não quer revelar. A paixão entre os dois começa a crescer, incontrolável, mas com ela vem a sensação de que algo está por vir, algo grande e perigoso. Cada encontro é uma mistura de desejo e medo, e quanto mais se aproximam, mais Lucas sente que está à beira de descobrir algo que pode mudar tudo. E então, durante um encontro aparentemente casual no jardim do hotel, Lucas, sem querer, toca em um assunto que faz Clara se afastar abruptamente, o medo estampado em seus olhos. Ele percebe que está mais perto da verdade do que nunca, mas antes que possa dizer qualquer coisa, Clara sussurra algo que o deixa paralisado. O ar gélido da noite envolve o jardim, mas Lucas mal nota o frio. As palavras de Clara ainda ecoam em sua mente, repetindo-se como um enigma que ele precisa desvendar. Ela recuou, a mão trêmula cobrindo a boca, como se tivesse dito algo que jamais deveria ter sido dito. O silêncio entre eles é carregado, pesado, e Lucas sabe que este é o momento. Clara está guardando algo, algo que vai além de uma simples história de vida difícil. A tensão no olhar dela, o modo como seus olhos evitam os dele, revela que há uma sombra em seu passado, uma sombra que, de algum modo, está ligada a ele. Lucas sente a urgência de pressioná-la, de exigir respostas, mas algo o impede. Talvez seja o medo do que ele possa descobrir. Ou talvez seja a súbita percepção de que, para Clara, esse segredo não é apenas um fardo, mas uma prisão. Mas ele não pode mais ignorar o que está diante dele. Em vez de confrontá-la diretamente, ele decide mudar de tática, tentando aproximar-se de outra forma. Ele oferece conforto, suavidade em suas palavras, buscando ganhar sua confiança. Ele sabe que precisa ser cuidadoso. Clara está à beira de se fechar completamente, e a última coisa que ele quer é afastá-la para sempre. Por dias, Lucas observa cada gesto de Clara, cada palavra que ela escolhe com tanto cuidado. Ele começa a perceber padrões, pequenas inconsistências nas histórias que ela conta sobre sua vida. As peças do quebra-cabeça começam a se formar em sua mente, e ele não pode evitar a sensação de que está prestes a descobrir algo devastador, algo que explicaria o medo nos olhos dela, a razão pela qual ela sempre parece estar olhando por cima do ombro. Clara, por sua vez, sente o cerco se fechando. Lucas está cada vez mais próximo da verdade, e ela sabe que não poderá manter seu segredo por muito tempo. A conexão entre eles, que antes parecia algo belo e poderoso, agora se torna uma armadilha. Ela está apaixonada por ele, isso é inegável. Mas como pode amar um homem que representa tudo o que ela tentou fugir? A verdade, tão cuidadosamente enterrada em seu passado, começa a emergir. E Clara se vê dividida entre a necessidade de proteger seu coração e o desejo desesperado de confiar em Lucas. Uma noite, Lucas finalmente faz a pergunta que Clara temia ouvir. O silêncio que se segue é ensurdecedor, e Clara sente o peso de anos de segredos desmoronando sobre ela.
Ela não pode mais fugir. Tremendo, ela começa a contar sua história, uma história que Lucas nunca poderia ter imaginado. Ela revela sua verdadeira identidade, o passado que tentou deixar para trás e a conexão inegável com o inimigo mortal da família Santini. Lucas ouve atônito, enquanto Clara revela como sua vida foi destruída por uma mentira, uma conspiração que levou à queda de sua família e ao juramento de vingança contra aqueles que a prejudicaram. Mas antes que Clara possa terminar sua confissão, um ruído súbito interrompe o momento. Um movimento nas sombras do jardim. Lucas instintivamente se vira para ver quem está lá, mas a escuridão esconde o intruso. Clara empalidece, percebendo que o perigo que ela sempre temeu está mais próximo do que nunca. O silêncio no jardim é quebrado pelo som inquietante de passos que se aproximam. Clara e Lucas permanecem imóveis, seus corações acelerados em uníssono, enquanto a presença nas sombras se torna cada vez mais palpável. Lucas, ainda processando as revelações de Clara, sente um instinto de proteção crescer dentro de si. Ele dá um passo à frente, posicionando-se entre Clara e o que quer que esteja escondido na escuridão. Mas Clara, com uma expressão de pavor que ele nunca tinha visto antes, agarra seu braço com força, sussurrando com uma urgência que o desconcerta. Não faça isso. Antes que Lucas possa responder, uma figura emerge das sombras, revelando um rosto marcado pela idade e pela amargura. É alguém que Lucas reconhece de imediato, mas que jamais esperava ver ali, naquele momento. O homem que surge diante deles carrega nos olhos um ódio tão profundo que faz o sangue de Lucas gelar. Ele conhece esse olhar. É o olhar de alguém que perdeu tudo e que não tem mais nada a perder. Mas o que o confunde é a forma como Clara reage. Ela não parece surpresa, apenas resignada, como se estivesse esperando por esse encontro. O homem começa a falar, sua voz carregada de rancor, e as palavras que saem de sua boca são como lâminas que cortam a realidade de Lucas em pedaços. Ele revela detalhes sobre o passado que Lucas jamais poderia ter imaginado, segredos obscuros sobre sua própria família, segredos que foram enterrados há muito tempo, mas que nunca deixaram de envenenar as raízes de sua linhagem. Lucas ouve, atônito, enquanto o homem detalha como sua família foi responsável pela destruição da vida de Clara e de sua família, como uma série de mentiras e traições levou ao que parecia ser um acerto de contas inevitável. Cada palavra é um golpe, e Lucas sente o chão desaparecer sob seus pés. Ele olha para Clara, buscando alguma explicação, alguma negação, mas tudo o que encontra é o silêncio resignado de alguém que já suportou dor demais. O homem, vendo o impacto de suas palavras em Lucas, dá um passo à frente, com um sorriso que não chega aos olhos. Ele revela que tudo o que Clara passou, todo o sofrimento e todas as perdas, foram resultado direto das ações da família Santini e que Clara, com sua proximidade a Lucas, era apenas uma peça em um jogo muito maior de vingança. Mas o que Lucas não esperava ouvir, o golpe final, é a verdadeira identidade desse homem, que se revela como o pai de Clara, o inimigo jurado de sua família. A revelação cai sobre Lucas como uma avalanche, esmagando qualquer esperança de que o que sentia por Clara pudesse ser simples ou fácil de resolver. Ele percebe, naquele instante, que está diante de uma escolha impossível: proteger sua família e sua herança ou ceder ao amor que sente por Clara, sabendo que isso significaria trair tudo o que ele foi ensinado a valorizar. O homem, percebendo a hesitação de Lucas, oferece uma última provocação, algo que faz o sangue de Lucas ferver. Ele insinua que Clara sabia de tudo desde o início, que seu relacionamento com Lucas foi orquestrado como parte de um plano maior. Clara, ao ouvir isso, tenta protestar, mas as palavras não saem. Lucas, agora consumido pela dúvida e pela dor, sente que está prestes a explodir. Ele precisa de respostas, precisa saber a verdade, e sem dizer mais nada, ele se vira para Clara, seu olhar pedindo uma explicação. Mas antes que Clara possa falar, o som distante de sirenes começa a se aproximar, sinalizando que algo muito maior está para acontecer.
O som das sirenes se intensifica, trazendo uma nova camada de tensão ao ambiente já carregado. Lucas está no limite, sua mente girando com as revelações devastadoras. Clara, ainda em choque com a presença de seu pai e com o desenrolar dos eventos, percebe que o tempo está se esgotando. O olhar de Lucas, antes cheio de afeto e curiosidade, agora é uma mistura de dor e confusão, e ela sabe que qualquer palavra que disser poderá ser a última chance de salvar o que resta entre eles. Lucas, lutando contra as ondas de traição e amor que o consomem, sente que o peso de suas escolhas está se tornando insuportável. De um lado está sua família, a lealdade que sempre lhe foi ensinada como sendo inquebrável. Tudo o que ele conquistou, tudo o que ele representa, está ligado à linhagem do Santini, uma linhagem que agora ele descobre estar manchada por segredos sombrios e traições passadas. Do outro lado está Clara, a mulher que, mesmo em meio a todos os segredos e mentiras, conseguiu tocar seu coração de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. A mulher que, apesar de tudo, ele ainda ama profundamente. Mas como ele pode conciliar esses dois mundos? Como ele pode continuar amando Clara, sabendo que sua família foi responsável pela dor que ela carrega? E pior ainda, como ele pode confiar nela agora, com todas as suspeitas plantadas por seu pai, sugerindo que ela sempre soube, que ela poderia estar usando-o como parte de uma vingança bem planejada? Lucas sente a pressão aumentar, uma batalha interna que ameaça destruí-lo de dentro para fora. Clara, sentindo a distância crescente entre eles, dá um passo à frente, tentando alcançar Lucas, tanto física quanto emocionalmente. Ela tenta explicar, tenta fazê-lo entender que, embora o passado esteja cheio de sombras, o que ela sente por ele é real, é verdadeiro. Mas Lucas, ainda preso na teia de lealdade e traição, não consegue ver além da dor imediata. Ele quer acreditar nela, quer desesperadamente que tudo isso seja um mal-entendido, mas a dúvida envenena cada pensamento. As sirenes agora estão próximas, e o brilho azul das luzes da polícia começa a dançar nas paredes ao redor deles. O pai de Clara, percebendo que a situação está prestes a sair de controle, faz uma última tentativa de manipular as emoções de Lucas. Ele insinua que há mais segredos para serem revelados, segredos que poderiam destruir não só a vida de Lucas, mas também tudo o que ele ama. Clara, vendo o desespero nos olhos de Lucas, sabe que precisa tomar uma decisão rápida. Ela percebe que, se insistir em revelar mais agora, poderia perder Lucas para sempre. Mas se ela não fizer nada, se não lutar por ele, tudo o que eles têm pode ser destruído pela inércia. Clara se prepara para dizer algo que poderia mudar tudo, algo que poderia finalmente trazer a verdade à tona. Mas antes que possa pronunciar uma palavra, as portas do jardim são abertas com força e policiais entram no recinto, prontos para intervir. Lucas e Clara, paralisados pela surpresa, se viram para encarar os policiais sem saber o que os espera. E no meio desse caos crescente, uma figura inesperada surge entre os policiais. Alguém que carrega um documento nas mãos, um documento que, uma vez lido, trará uma nova camada de verdade que ninguém poderia prever. A figura inesperada que surge entre os policiais é um homem de aparência sóbria, com um rosto marcado por uma vida de responsabilidades e segredos guardados. Ele segura um envelope e seu olhar determinado deixa claro que o conteúdo daquele documento é crucial para todos os envolvidos. Lucas e Clara, ainda presos no turbilhão de emoções e dúvidas, observam enquanto o homem se aproxima, suas palavras carregadas de uma gravidade que faz o tempo parecer parar. Senhor Santini, senhorita Clara, ele começa, com uma voz que corta o silêncio como uma lâmina. O que estou prestes a revelar pode mudar tudo o que vocês pensam que sabem. Lucas sente um arrepio subir pela espinha, enquanto Clara segura a respiração temendo o que virá a seguir. O homem começa a falar, e com cada frase ele desmonta a narrativa que ambos haviam aceitado como verdade. Ele revela que a morte do pai de Clara, que todos acreditavam ter sido resultado de um trágico acidente ou de um ato de vingança,
foi na verdade o centro de uma conspiração cuidadosamente orquestrada. Um complô que envolveu não apenas inimigos, mas também aliados inesperados, que traíram a confiança de ambos os lados em nome de ganhos próprios. As palavras do homem trazem à tona verdades que estavam enterradas há muito tempo. Ele detalha como o pai de Clara foi incriminado por um crime que não cometeu, como os verdadeiros culpados manipularam eventos para assegurar que ele fosse condenado ao ostracismo, enquanto eles colhiam os frutos de sua destruição. Lucas, ouvindo cada revelação, sente uma mistura de raiva e impotência. Tudo o que ele sabia sobre sua própria família começa a desmoronar. Aqueles que ele sempre considerou como protetores de sua herança e honra, agora surgem como figuras envoltas em traição e corrupção. Clara, por outro lado, sente uma dor profunda ao ouvir os detalhes sobre como seu pai foi manipulado e destruído por aqueles que ela jamais suspeitaria. Mas junto com a dor, surge uma pequena chama de esperança. A esperança de que, finalmente, a verdade seja conhecida, de que as mentiras que arruinaram sua vida possam ser expostas e que talvez haja uma chance de justiça. Mas o que mais a preocupa é como Lucas reagirá a essas revelações. Será que ele conseguirá enxergar que ela também foi uma vítima? Ou o peso da lealdade à sua família será mais forte? O homem entrega o documento a Lucas, um conjunto de provas irrefutáveis que corroboram tudo o que ele acabou de dizer. Lucas, com mãos trêmulas, começa a folhear as páginas, cada linha escrita aprofundando o abismo que se abre entre o que ele achava ser verdade e a realidade brutal. Ele vê nomes que conhece, pessoas em quem confiava, envolvidos em tramas que ele nunca poderia ter imaginado. A confusão e a dor são quase insuportáveis, mas há algo mais, algo que o homem ainda não revelou. Clara, percebendo que há mais por vir, olha para o homem, buscando respostas. Ele hesita por um momento, como se o que estivesse prestes a dizer pudesse ser ainda mais devastador do que tudo o que já foi exposto. E então, com uma voz baixa, quase sussurrada, ele revela o segredo mais sombrio de todos, algo que estava oculto nas profundezas da conspiração, a verdadeira identidade do assassino do pai de Clara. Uma revelação que coloca Lucas e Clara diante de uma nova e terrível realidade. Uma que ameaça separar para sempre o que ainda resta entre eles. A revelação sobre o verdadeiro assassino do pai de Clara cai como uma bomba. Lucas, ainda absorvendo o impacto das informações anteriores, sente como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. O homem que trouxe à tona esses segredos não dá tempo para que as emoções assentem. Ele continua revelando que a conspiração não terminou no passado, mas que, na verdade, ela nunca parou. Os mesmos indivíduos que orquestraram a queda do pai de Clara agora estão tramando contra Lucas, usando a mesma rede de mentiras, manipulações e traições. Lucas, lutando para manter a compostura, percebe que ele também é uma peça em um jogo muito maior do que poderia imaginar. O império que ele acreditava ter sob controle está, na verdade, cercado por inimigos ocultos, prontos para destruí-lo. Cada movimento que ele fez, cada decisão que tomou, foi cuidadosamente monitorada e, em muitos casos, manipulada para servir aos interesses daqueles que, nas sombras, desejam sua queda. A sensação de ser observado, de ter suas ações guiadas por mãos invisíveis, o invade, criando um misto de raiva e medo. Clara, que já sofreu as consequências dessa conspiração, vê o desespero crescer nos olhos de Lucas. Ela sabe o que é ter sua vida controlada por forças além de seu alcance, e agora vê a mesma rede mortal se fechar ao redor do homem que ela ama. Ela quer protegê-lo, quer encontrar uma maneira de sair desse labirinto de mentiras, mas também está consciente de que o simples fato de estar ao lado dele a coloca em perigo ainda maior. A culpa por ter, mesmo que involuntariamente, envolvido Lucas nessa teia de destruição a corrói. O homem explica que o plano para derrubar Lucas é complexo e envolvente e que ele já está em movimento. As tentativas de desacreditá-lo no mundo dos negócios, os pequenos escândalos que começaram a aparecer na mídia, tudo faz parte de uma estratégia meticulosa
para minar sua reputação e enfraquecer sua posição. Lucas ouve cada palavra enquanto as peças finalmente começam a se encaixar em sua mente. Ele percebe que o ataque à sua vida é mais profundo do que apenas negócios, é pessoal e está diretamente ligado ao que aconteceu com o pai de Clara. Mas há mais, e o homem sabe disso. Ele hesita olhando para Clara como se ponderasse se deveria continuar. O que vem a seguir não é apenas uma conspiração de negócios, mas algo que atinge o coração de Lucas de forma direta e dolorosa. Ele revela que dentro do círculo mais íntimo de Lucas, entre aqueles que ele mais confia, há um traidor, alguém que está ativamente trabalhando para garantir sua ruína. A ideia de que alguém tão próximo, alguém que ele considera como família, possa estar envolvido, é o golpe final que quase o derruba. Lucas, agora consciente de que está cercado por inimigos e traições, sente a pressão de fazer algo rápido. Mas ele também sabe que precisa descobrir quem é o traidor antes que seja tarde demais. A necessidade de agir, de proteger o que resta de sua vida, de seu império e talvez até de seu relacionamento com Clara se torna uma urgência palpável. Mas à medida que ele começa a planejar seus próximos passos, uma nova dúvida surge. Quem pode ele realmente confiar? E será que Clara, com seu passado enredado nas mesmas conspirações, pode ser uma aliada ou apenas mais um risco que ele não pode correr? O tempo está correndo, e Lucas sente que a cada segundo que passa, ele se aproxima mais da verdade, ou de sua destruição completa. E enquanto ele tenta entender quem são seus aliados e quem são seus inimigos, uma nova ameaça se forma, uma que ele nunca viu chegar, e que está prestes a dar o golpe final em tudo o que ele acredita. Com a consciência de que está cercado por inimigos disfarçados de amigos, Lucas se vê forçado a entrar em um jogo perigoso, onde a linha entre poder e paixão é mais tênue do que nunca. A verdade recém-revelada sobre a conspiração o coloca em um estado de alerta constante. Cada decisão, cada movimento, precisa ser calculado com precisão, pois qualquer erro pode significar o fim de tudo o que ele construiu. E, mais importante, o fim de qualquer chance de manter Clara ao seu lado. Mas Lucas não é um homem acostumado a ser manipulado. Ele decide tomar as rédeas da situação, determinado a descobrir quem dentro de seu círculo íntimo o traiu. Para isso, ele precisa jogar o mesmo jogo daqueles que estão tramando sua queda. Um jogo de poder, manipulação e segredos. No entanto, há uma complicação que Lucas não pode ignorar: sua crescente paixão por Clara. O que antes era uma atração intensa, agora se transforma em um sentimento avassalador, que ameaça interferir em seu julgamento. Clara, ciente do perigo que Lucas enfrenta, também se vê enredada em um dilema. Ela quer ajudar, quer estar ao lado de Lucas e lutar contra as forças que os ameaçam, mas também sabe que sua presença pode ser um fardo. Seu passado, que já causou tanto dano, continua a persegui-la, e Clara teme que, se envolver demais, possa apenas piorar a situação. Ainda assim, ela não consegue se afastar, não quando Lucas precisa dela mais do que nunca. Mas cada passo que ela dá em direção a ele é um passo mais fundo em um abismo de incertezas e riscos. À medida que Lucas começa a investigar quem poderia estar traindo-o, ele percebe que cada pessoa em sua vida tem algo a esconder. Pequenas mentiras, ações suspeitas, decisões inexplicáveis. Tudo começa a ganhar um novo significado. Ele se vê desconfiando de todos, desde seus parceiros de negócios até os membros de sua própria família. E quanto mais ele descobre, mais clara se torna a imagem de um jogo mortal, onde ele é tanto o jogador quanto a presa. Paralelamente, a relação entre Lucas e Clara se torna cada vez mais intensa. A paixão entre eles é inegável, mas também perigosa. Cada momento juntos é carregado de desejo, mas também de dúvidas. Lucas quer confiar em Clara, quer acreditar que ela é a única pessoa em sua vida que não está jogando contra ele. Mas as circunstâncias tornam isso cada vez mais difícil. Ele começa a questionar se o que sente por ela o está cegando para a realidade, ou se é justamente essa paixão que o mantém lúcido em meio ao caos. O equilíbrio entre o amor que Lucas sente por Clara
e a necessidade de proteger tudo o que construiu é delicado e frágil. Ele se vê dividido, sem saber ao certo em quem pode confiar, mas uma coisa é certa: a paixão por Clara o impulsiona, mesmo quando a lógica e o instinto de sobrevivência dizem o contrário. Mas Lucas sabe que, para vencer esse jogo, precisará tomar decisões difíceis e talvez se afastar de Clara seja uma delas, mesmo que isso destrua o que resta de seu coração. Enquanto ele se prepara para confrontar aqueles que desconfia serem os traidores, Lucas percebe que está se aproximando do ponto sem retorno. O jogo está prestes a atingir um novo nível, onde as máscaras cairão e a verdade finalmente será revelada. Mas antes que ele possa fazer sua jogada, algo inesperado acontece. Um movimento repentino de Clara que o deixa completamente vulnerável. O movimento inesperado de Clara deixa Lucas sem reação. Ela, que sempre foi um enigma para ele, agora parece ainda mais insondável. Clara decide agir por conta própria, ciente de que o tempo está se esgotando e que o perigo ao redor de Lucas está se tornando insuportável. Com uma mistura de determinação e desespero, ela toma uma decisão que pode mudar o curso de tudo, tanto do relacionamento deles, quanto do jogo perigoso em que ambos estão envolvidos. Lucas, que sempre se orgulhou de ter o controle, agora se vê impotente diante das ações de Clara. Clara, sabendo que Lucas está à beira de descobrir quem são seus verdadeiros inimigos, percebe que ele pode não gostar do que encontrará. Ela teme que, se Lucas continuar nesse caminho, as revelações que estão por vir sejam mais do que ele pode suportar. Com essa preocupação em mente, Clara decide antecipar os eventos, acreditando que, se ela tomar as rédeas da situação, poderá evitar que Lucas caia em uma armadilha mortal. O amor que sente por ele a impulsiona, mas também é esse amor que a faz temer o pior. Enquanto Lucas tenta compreender as razões por trás do comportamento de Clara, ele sente uma nova onda de incerteza. Cada passo que Clara dá em direção ao perigo o deixa mais ansioso, e ele começa a questionar suas próprias decisões. Será que permitir que Clara se envolva foi um erro? Será que, em sua tentativa de proteger a única pessoa que ele realmente ama, ele acabou expondo-a a riscos ainda maiores? As dúvidas o corroem, e ele percebe que está no limite, um ponto de ruptura onde qualquer decisão pode ser a última. O relacionamento entre Lucas e Clara, que antes parecia uma força invencível, agora começa a mostrar rachaduras. Eles se encontram em lados opostos de um conflito que ambos tentam controlar, mas que parece ter vida própria. Clara, em sua tentativa de proteger Lucas, começa a tomar decisões arriscadas, se envolvendo com figuras das quais Lucas preferiria mantê-la longe. Ao mesmo tempo, Lucas, temendo que Clara esteja se sacrificando em vão, começa a questionar até que ponto pode permitir que ela continue. O ponto de ruptura se aproxima cada vez mais. Lucas sente que está perdendo Clara para forças que ele não pode controlar, enquanto Clara sente que está correndo contra o tempo para salvar o homem que ama de um destino que ela considera pior do que a morte. A tensão entre eles cresce, à medida que o amor que os uniu agora parece ser a causa de sua possível destruição. E então, no ápice desse conflito interno e externo, algo acontece. Uma revelação, uma verdade que ambos tentavam evitar, surge com uma força incontrolável. Lucas descobre algo que não estava preparado para enfrentar, algo que coloca todas as suas certezas em dúvida e o empurra para um ponto de não retorno. Clara, percebendo o que está para acontecer, tenta desesperadamente alcançar Lucas antes que seja tarde demais, mas o destino parece decidido a testar os limites de ambos. E nesse momento de ruptura, quando tudo parece prestes a desmoronar, uma última reviravolta muda o curso dos acontecimentos de maneira irreversível. O momento decisivo chegou. Clara, movida pelo desespero, corre para encontrar Lucas antes que a última peça do quebra-cabeça caia em seu lugar. O cenário ao redor deles é caótico, o ar está carregado de tensão e a sensação de que algo monumental está prestes a acontecer é palpável. Lucas, com o coração pesado e a mente consumida por dúvidas e revelações, está prestes a tomar a decisão que mudará o destino de ambos para sempre.
A última revelação, que deveria ter trazido clareza, apenas aprofundou o abismo entre eles. Clara, ao se aproximar de Lucas, vê nos olhos dele uma dor que ela nunca esperava ver. Ele finalmente descobriu a verdade, mas não da maneira que ela queria. A verdade, nua e crua, revelou o traidor, expôs os segredos mais sombrios de sua família e desvendou a teia de mentiras que os envolveu desde o início. Mas, junto com essas revelações, veio a percepção de que, em meio a tudo isso, Clara estava conectada ao coração da conspiração de uma forma que Lucas não estava preparado para enfrentar. Lucas, com o documento final em mãos, sabe que tem a arma para destruir aqueles que o traíram, mas ao custo de sacrificar o amor que sente por Clara. Ele percebe que, se seguir adiante com sua vingança, não restará nada do que eles construíram juntos. O império, a família, tudo o que ele valorizava, agora parece sem sentido comparado ao peso da decisão que está prestes a tomar. Ele sente que está à beira de um precipício, e a única coisa que o impede de cair é o amor que ainda nutre por Clara. Clara, vendo a angústia de Lucas, percebe que a única forma de salvar o que ainda resta entre eles é fazer um sacrifício final. Ela se aproxima com lágrimas nos olhos e entrega a Lucas a última peça do quebra-cabeça. A verdade que ela tentou esconder até o fim. A verdade que pode libertá-lo, mas que, ao mesmo tempo, pode destruí-la. Ela confessa sua ligação com a conspiração, como foi manipulada desde o início, mas também como, ao longo do tempo, seu amor por ele se tornou real e inabalável. Clara está disposta a perder tudo para que Lucas possa ver a verdade com clareza. Lucas, com o coração partido, percebe que a decisão final não é sobre poder ou vingança, mas sobre amor e perdão. Ele está diante de uma escolha: seguir o caminho da vingança que sua família traçou, ou quebrar o ciclo de ódio e escolher o amor que sente por Clara, mesmo que isso signifique renunciar a tudo o que ele pensou que era importante. O silêncio entre eles é carregado de significado, e ambos sabem que o momento de escolha chegou. No instante final, Lucas toma uma decisão que surpreende a todos, inclusive a si mesmo. Ele solta o documento, deixando-o cair ao chão, e em vez de buscar vingança, ele abraça Clara, escolhendo o amor sobre o poder. Ao fazê-lo, ele quebra o ciclo de dor e traição que assombrava suas famílias por gerações. Mas essa escolha não vem sem um preço. Enquanto os dois se abraçam, aliviados e exaustos, o som de passos ecoa pelo corredor. O verdadeiro vilão da história, que manipulou tudo nas sombras, aparece pela última vez determinado a acabar com o que começou. No entanto, ao ver a decisão de Lucas, ele percebe que sua arma mais poderosa, a vingança, foi desarmada. Em um ato final de desespero, ele tenta separar os dois, mas Lucas, agora fortalecido pela verdade e pelo amor que sente por Clara, enfrenta seu adversário com uma nova perspectiva. O confronto final é breve, mas intenso, e no final, o vilão é desmascarado, revelando que, no fim das contas, o poder que ele buscava nunca esteve em suas mãos. Lucas e Clara, finalmente livres das sombras do passado, se veem diante de um futuro incerto, mas juntos. Eles sabem que o caminho à frente não será fácil, mas estão prontos para enfrentá-lo lado a lado. A última cena é marcada por um amanhecer, simbolizando um novo começo para ambos, enquanto o sol nasce no horizonte, prometendo um futuro que, apesar das cicatrizes, está cheio de esperança e renovação. E assim, em meio ao caos e às reviravoltas, o amor prevalece, provando que, mesmo no jogo mais perigoso de todos, a escolha de amar pode ser a mais poderosa de todas.